Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, a mais um episódio do Magiscast. Magiscast é o podcast oficial da Rede Nacional de Juventude Magis Brasil. Durante esse ano nós temos trabalhado e falado sobre as temáticas que envolvem os trabalhos que são desenvolvidos pela Frente Apostólica Juventude e Vocações, que é articulado pela Rede Magis Brasil, Rede Nacional de Juventude Magis Brasil. Lá no início do ano nós conversamos com o Giovanni do Carmo, que é o nosso atual coordenador, para dois eixos que conduzem o programa Magis, que é o da pedagogia da formação e também da inserção sociocultural, voluntariado e inserção sociocultural. E nós vamos aprofundar um pouco mais nessa temática no dia de hoje. Mas antes de falarmos sobre o nosso tema, queria convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais. No YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Spotify você encontra Magis Brasil. Caso você queira também, nós temos um canal no WhatsApp, onde todos os dias nós compartilhamos formação e informação. Lá você vai ficar sabendo de tudo que acontece na rede em todo o nosso Brasil. Para nós conversarmos hoje sobre a temática que já está preparando também o nosso coração para o ano de 2026 enquanto igreja, nós vamos aprofundar aquilo que é a experiência que os jovens fazem na rede, que chamam de experiências Magis. Os nossos centros Magis proporcionam experiências de voluntariado, também de formação e inserção sociocultural. É muito importante para nós falarmos das diversas realidades que envolvem o nosso Brasil. É preciso sair, às vezes, da nossa bolha. Especificamente aqui no Centro Magis Anchetano em São Paulo e também no Centro Magis Bonier em Brasília, acontecem atividades de voluntariado e também de inserção sociocultural, que provoca a gente a olhar o mundo numa abrangência um pouco maior. Dentro dessa atividade aqui no Anchetano, nós temos algumas colaborações, algumas instituições que somam conosco nesse trabalho para nos ajudar a entender e refletir um pouco como é que a gente pode conhecer a realidade daqueles que estão à margem da sociedade. Não só uma perspectiva de uma vulnerabilidade social, mas às vezes também psicológica, afetiva, emotiva. Quantos de nós às vezes não se encontra dentro dessas situações? O Magiscast quer tratar sobre essa temática, quer ajudar a aprofundar sobre essa temática e hoje eu convido você a conversar conosco sobre isso. Os direitos das pessoas em situação de rua. É preciso falar sobre isso. Para essa conversa, nós temos aqui 3 grandes convidados, pessoas muito importantes, que vão nos ajudar então a adentrar nessa temática. A primeira convidada, vou usar minha cola aqui, que senão eu falo alguma besteira, doutora Luciana Marim Ribas, ela que é doutora em Direitos Humanos, mestra em Direito Constitucional, atua na FGV Direito aqui em São Paulo e também coordena um projeto de extensão, o Direito da Rua. Ela é integrante dos fóruns e conselhos que acompanham a política nacional para a população em situação de rua. Professora, doutora Luciana, muito bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e que a gente tenha um ótimo bate-papo hoje. Maravilha. Nosso próximo convidado, Frei Marcos Melo, ele que é religioso franciscano da província da Imaculada Conceição, conselheiro da Ação Social Franciscana, nosso famoso Cefras, e tem aí um envolvimento, né, nas iniciativas que trazem essa questão da perspectiva da população que também está em situação de rua. Frei Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Para mim é um prazer também estar aqui. Espero que a gente possa assim, falar e discutir e seja um bom bate-papo. E a nossa convidada também, Roseli, nome chique, viu, gente? Eu não sei se eu tô falando certo, acho que seja Kramer, já errei, meu Deus, Roseli Kramer. Ela que é integrante do Fórum da Cidade de São Paulo em defesa da população em situação de rua. E ela também, gente, eu tô um pouco aqui tímido, porque ela também é apresentadora do programa Ecos da Rua. Então tô quase trocando de lugar aqui com ela, falando para ela apresentar no meu lugar. Ela nos traz, então, essa perspectiva das lutas da organização popular por direitos. Seja bem-vinda. Gratidão, prazer. Eu acho importante esse diálogo, né? Pra gente poder somar. Tamo junto. É só ouvir as perguntas. Meus queridos, sejam bem-vindos. Obrigado pela solidariedade. Obrigado por toparem essa parceria junto com a gente para aprofundarmos essa temática. É importante nós trazermos aqui que uma das coisas que nos motiva a este episódio, as temáticas desse episódio, é que a campanha da fraternidade do próximo ano, de 2026, vai falar especificamente sobre isso, né? O direito das pessoas que estão em situação de rua, falando sobre fraternidade e moradia.
e veio morar entre nós. Nós já devemos ter visto nas redes sociais, na internet, já estão divulgando o cartaz da campanha, né? Mas para nos ajudar a entender um pouco sobre a importância dessa temática, por que a campanha da fraternidade traz essa temática e trabalha isso, eu pedi então para o nosso querido amigo que soma parceria conosco nesses trabalhos, o Padre Jean Paul, que é o atual secretário executivo para campanhas da CNBB, que ele falasse para nós um pouco da importância da campanha da fraternidade, dessa temática. Ele não pôde estar conosco aqui hoje, mas ele viu um vídeo, então vamos acompanhar. Olá, queridos amigos do Magiscast. Eu sou o Padre Jean Paul, secretário executivo de campanhas da CNBB. Estou passando por aqui para dialogar com vocês sobre a importância do compromisso, do comprometimento de vocês com a campanha da Fraternidade 2026. Em 2026, o tema da campanha da Fraternidade é Fraternidade e Moradia. Lembrando, na frase bíblica que ilumina esse tema, do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, que ele veio morar entre nós. Ele quem? O Verbo de Deus, o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E morando entre nós, ele se esconde e se revela em diversas realidades. Neste ano, nós queremos tratar de uma realidade específica, que desafia a nossa conversão a partir do tempo da Quaresma, a realidade da moradia. Nesta realidade da moradia, nós falamos de déficit habitacional quantitativo. Faltam no Brasil mais de 6 milhões de moradia. Falamos também de déficit habitacional qualitativo. 26 milhões, mais de 26 milhões de moradias existentes são inadequadas, são indignas dos filhos e filhas de Deus. Mas há uma outra realidade crescente e preocupante. Os nossos irmãos e irmãs que abandonaram ou que não têm moradia, que vivem em situação de rua. E é sobre esta questão, precisamente, que nós queremos aprofundar o diálogo com você, especialmente com você jovem. Por quê? Porque você é o protagonista do presente e do futuro da história do nosso país. Você é o responsável. É claro que não é o único e eu não quero aqui pesar sobre você, mas você é a garantia de um futuro mais digno, mais justo, mais solidário, mais conforme o projeto de Deus, que é vida plena e abundante para todos os seus filhos e filhas. Obrigado por você estar conosco e continue conosco. Vamos aprofundar essa nossa reflexão, vamos aprender mais sobre esse assunto para nos comprometermos ainda mais na construção deste mundo, desta sociedade desejada por Deus, mas também almejada por todos nós. Muito bem, muito bem. Obrigado, Jean Paul, também por partilhar conosco essa experiência, né? Falar sobre essa questão da temática que nos ajuda, então, a dar os primeiros passos nesse nosso diálogo, nessa nossa conversa. Nós conversamos um pouco antes de começar o episódio aqui, né? Que já existe muita coisa sendo feita para as pessoas que estão nessa situação, né? A população que está em situação de rua, que muitas vezes tem os seus direitos negados, negligenciados. Por um lado, a gente até brincava, né, que é bom de ver de tantas ações acontecendo, mas não é bom porque não precisaria acontecer tudo isso, né? Para nós começarmos a nossa conversa aqui, já que nós estamos partindo dessa realidade da Rede Nascente de Juventude, da experiência de voluntariado que os jovens fazem conosco, da campanha da fraternidade, né, a igreja que levanta este tema, que é até um pouco polêmico, né, algumas pessoas acham que tem que falar, não tem que falar, justamente porque a gente pode cair no risco das atividades que são promovidas enquanto instituição igreja, né, pelos organismos que estão dentro da igreja, de ficar somente no assistencialismo, né? Às vezes nós confundimos o entendimento do que é a caridade, né, de, mas eu faço a minha parte porque eu fiz uma coisa muito pontual aqui ou ali, mas, infelizmente, nós conversamos no começo também de que
é uma realidade que a gente se acostumou. Ver tantas pessoas nessa situação de vulnerabilidade, de exclusão social, que tem tantas necessidades e direitos que são negados, né? Por isso, nós, enquanto rede, nessa articulação com outras instituições também, né? A CNBB, também a pastoral do pessoal, das pessoas, né? Em situação de rua, também a pastoral da juventude, né? A pastoral juvenil, a articulação da juventude que é acompanhada pela CNBB. Nós, enquanto também indivíduos, né, que nos provocamos, esse organismo que vai se movimentando para falar e levantar sobre essa temática, né? Eu queria, assim, que nós comentássemos um pouco, a partir da perspectiva e da realidade de onde cada um vem, daquilo que faz e exerce, né? Como que a gente pode sair, eu enquanto indivíduo, quando eu vejo essas situações, né, não só a situação das pessoas, mas a situação das ações para com essas pessoas, como que eu posso sair, desse entendimento de ser só uma atividade assistencialista, pontual? Qual que é a diferença? O que é, quando a gente fala de assistencialismo e de fato uma assistência, como que a gente consegue diferenciar uma coisa da outra assim? Como que eu consigo, professora Luciana, fazer essa diferenciação do assistencialismo, colocando também em pauta políticas públicas? Uma coisa tem a ver com a outra, tem nada a ver com a outra? Não, perfeito, Guilherme. Então, como eu já falei um pouquinho na introdução, primeiro eu queria parabenizar a gente estar nesse momento aqui. A igreja é uma instituição muito importante para a nossa sociedade e eu acho que também é importante a gente ter esse espaço para começar a disputar narrativas, né? Que a gente lida aí com o histórico e atualmente também a gente tem uma discussão, né? E às vezes até a mídia contribui um pouco para isso, de colocar a pessoa em situação de rua numa posição criminalizadora, né, e de violação de direitos, né? Então a gente também tem uma disputa aí de narrativas junto com a sociedade para a gente colocar a população de rua como nessa perspectiva de direitos, né? É fundamental isso que você está falando, porque até eu acho que uma coisa ela não combate a outra, né? São duas vertentes que são tão igualmente importantes. E aí até fazendo um pouquinho paralelo aqui com um pouquinho da minha atuação, né? Eu sou formada em Direito, né? E comecei a atuar, inclusive, no Cefras, lá no Chá do Padre, quando a gente começou a fazer atendimento de orientação jurídica para a população em situação de rua, lá em 2011, né? E foi um movimento até difícil, porque as primeiras ações que a gente tinha que ingressar no judiciário, quando a gente tinha que pleitear um direito, a gente tinha muita dificuldade, porque quando as pessoas não têm o seu comprovante de residência, é como se elas não existissem, né? E desde então, por isso que eu me envolvi com os fóruns, comitivas, comitês participativos, né, nessa perspectiva de políticas públicas, né, porque a gente começa nesse viés, e a igreja tem esse papel super importante aí de lidar com quando a gente tinha uma ausência de Estado aí, de um atendimento mínimo para a população em situação de rua. E aí numa vertente de cuidar assim de situações emergenciais, né? Então a distribuição de alimentos, a distribuição de cobertores, elas são essenciais, porque a rua ela tem urgência, tem emergência, está lidando aí em situações aí de limite, que se a pessoa não comer ela morre. Só que aí a questão é que a gente precisa avançar, né? Felizmente a gente vê um movimento, um pouquinho da perspectiva que a gente quer trabalhar até no curso, que a gente quer promover, a ideia de trazer um pouco esse repertório das pessoas entenderem que é um direito, que isso está, inclusive, institucionalizado em leis, em normas, né? E agora a nossa briga é tirar isso do papel, né? E mostrar que o Estado tem a sua responsabilidade disso, né? Então, quando a gente fala de mudar essa perspectiva, não é negando o assistencialismo, que também é tão importante quanto, mas é numa perspectiva de luta por direitos, por justiça social. Não ficar só nesse primeiro passo. Exato, né? E combater a desigualdade, porque hoje a situação de rua, ela é fruto dessa desigualdade da nossa sociedade, né? Então, a questão é dar um passo além e aí trabalhar numa perspectiva a longo prazo, né? Trabalhar nessa perspectiva emergencial, que ela é fundamental, mas pensar em perspectivas concretas para garantir que as pessoas, de fato, tenham a alternativa de sair das ruas, tá?
falava no começo de atividades e ações que acontecem a partir do Blanchetano, do Bornier, mas também os nossos outros centros, né, da Rede Nacional de Juventude, que nós temos em Fortaleza, em Manaus, os espaços mais também sempre se preocupam a provocar a juventude sobre essa necessidade. Precisamos olhar para isso. Precisamos sair da superficialidade, precisamos sair da casca, né? De olhar só para aquilo que às vezes eu vejo no Instagram, ou então porque vem alguma situação específica, e aí, nossa, meu Deus, agora vamos falar sobre isso, né? Eu acho que a campanha da fraternidade trazer essa temática é justamente para nos provocar a olhar para uma realidade. Sim. Não é uma coisa inventada, não é uma coisa de outro mundo que acontece lá no outro lado do mundo. É nosso, né? Onde nós estamos no Brasil, infelizmente, em todos os lugares nós encontramos essa situação das pessoas que estão à margem da sociedade e às vezes estão excluídas socialmente, vivendo essa realidade de uma marginalização, de ficar em situação de rua, né? Justamente como uma consequência de uma desigualdade social. E a igreja, estando na sociedade, a igreja fazendo parte desse mundo, precisa estar envolvido nisso, né? E aí, Frei, eu queria que o senhor comentasse um pouco, a partir da experiência que os franciscanos fazem, né, com os Cefras, com as atividades dos Cefras. Nós não estamos falando especificamente somente de caridade, somente para aqueles que são cristãos católicos, porque o povo, existem muitas pessoas que fogem disso, né? Então, essa atividade que o Cefras realiza, a provocação que ele traz, né? Quando os jovens vão lá fazer experiência de voluntariado, seja aquelas que são pontuais, sejam aquelas que são constantes, nós não olhamos assim, especificamente para falar de Deus para as pessoas, né? De evangelização nessa perspectiva, de falar de Deus, né? Mas como que acontece esse encontro de Deus em alguém que, de repente, não vive a mesma experiência religiosa que eu tenho? Eu trabalhei no Cefras logo no início, um pouco antes que a professora Luciana, onde nós tínhamos um trabalho um pouco nessa linha do acolhimento da população em situação de rua de uma forma um pouco mais simples. Depois, com o passar do tempo, o Cefras foi se firmando e hoje ele tem uma perspectiva que ele trabalha sobre 3 verbos muito fortes, que é o acolher, o cuidar e o defender, que eu acho que vai muito na linha daquilo que a professora Luciana falou. Eu acho que nós devemos, como pessoas humanas, como igreja, né, como sociedade, justamente trabalhar nesse sentido. É você ter a perspectiva de acolher a pessoa, ou sejam lá quais forem os públicos, né, mas a população em situação de rua, eu acho que é uma coisa assim, muito mais forte para a gente. Né? É muito, como você falou, é uma coisa muito mais visível que a gente percebe, e na nossa cidade de São Paulo, talvez a Roseli depois tenha condições de falar um pouco mais a questão de números. É um número de pessoas em situação de rua que assusta. Mas eu acho que, assim, não só o acolher, porque aí você acolhe a pessoa, né, atende a sua necessidade emergencial, ou seja, de alimentação, ou seja, de guarita, mas você não pode ficar só nisso. Sim. Sabe? Esse cuidado deve desembocar eu diria, talvez uma palavra um pouco, para alguns, meio forte, mas numa luta. Sim. Numa luta no sentido não de luta, como às vezes a gente pode imaginar, mas no sentido de um trabalho assim, aberto, né? Contando com o apoio e a parceria de diversas organizações e diversas pessoas na sociedade que de repente nos ajudem a construir essa dimensão de uma sociedade mais justa, onde a gente procura minimizar toda essa situação. Você comentou a respeito dessa questão da presença, como é que a gente pode trabalhar essa questão de, às vezes vamos pegar o Cefras, né? O Cefras tem um viés franciscano. Como é que de repente você consegue apresentar como igreja franciscanos essa dimensão do cuidar, do acolher, do defender a alguém que não pertence, digamos assim, ao nosso credo religioso, né? Eu acho que, para mim, vem muito forte a figura do Papa Francisco.
Eu acho que ele foi um homem que soube, sabe, em poucas palavras, mostrar esse lado. Que ele falava de uma igreja em saída. E a igreja em saída é justamente, eu pelo menos entendi desse jeito, é a igreja que acolhe quem quer que seja. Então, é uma das coisas que esses dias eu estava numa reunião justamente tratando dessas questões de um equipamento nosso com a população em situação de rua, onde surgiu essa questão. Porque assim, pode parecer que de repente a gente, digamos assim, por sermos igreja, a gente chega lá com um projeto de falar da nossa fé. E eu acho que o principal é entender que, por exemplo, a gente tem que estar aberto a todo mundo que vem, sem essa dimensão de você fazer proselitismo. Eu acho que quando você vincula as duas coisas, você começa a perder campo. Eu acho que não importa se a pessoa tem o mesmo credo religioso, se é de um outro credo religioso, mesmo que não seja cristão. Quantas pessoas nós temos que não são cristãos, mas têm a dimensão do trabalho em prol das pessoas, né? Tem esse viés da caridade, como você falou. Quer dizer, a caridade, ela tem uma dimensão que ela não se fecha dentro só dessa objetividade de dar para a pessoa o que ela precisa, mas é tentar resgatar essa pessoa da sua dignidade, do seu valor como pessoa humana, como pessoa que tem digamos assim, um caminho, um futuro a ser desenvolvido. É você lutar por isso. É acolher a pessoa por aquilo que ela é. Por aquilo que ela é. O senhor falava e me lembrava muito, várias e várias vezes, o nosso querido, saudoso Papa Francisco falava tanto de uma igreja samaritana ali, que vai ao encontro do outro, e o outro que às vezes não tem nada a ver com a gente, é uma outra religião, é um outro credo, é um outro povo, é uma outra, não tem nada a ver com É um ateu na vida. É um adem que nem adem, exatamente. Né? E eu acolher a pessoa por aquilo que ela é. E, Roseli, você que trabalha também com essa realidade, né? O Felipe falava sobre essa questão de números, mas eu imagino que dentro da realidade do povo que vive dentro dessa situação, das pessoas que estão ali, também existe uma pluralidade, né? De raça, de gênero, de onde veio, do porquê está ali, como está. Queria que você nos ajudasse a entender um pouco, assim, porque às vezes a gente tem uma visão tão romântica, né? Do que é a pessoa que está em situação de rua, por que ela está lá, e foge dessa profundidade, assim, né? Que são pessoas, são vidas que estão ali, vidas que estão sendo negadas, vidas que estão sendo anuladas por situações que deveríamos todos nós, e aqui eu reforço o que o Frei fala, lutar pela qualidade e dignidade da vida dessas pessoas, né? Então, é vida, né? Eu acredito assim como direitos humanos, né? E tudo, preservar a vida, o ser humano, independente de cor, de raça, de religião, é um ser humano. Eu acho que só por ser humano, estar vivo e ocupar um espaço, ela tem que ter respeito. Porque a gente tem diversos caminhos que levam você até a rua. Você não sabe qual é o caminho, aquele caminho que você está seguindo, se não vai te levar. Porque nessa pandemia, o que eu vi foi pessoas que perderam seus trabalhos, perderam suas casas, entendeu? E que se tornou impossível. Hoje eu vejo a nossa sociedade, sabe como? Uma sociedade doente, porque ela normalizou as pessoas que estão na rua. Então ela normalizou aquele papelão, aquele cobertor, aquela plaquinha, estou com fome nos farol, porque se passaram os anos e aquilo continuou, porque nós temos políticas públicas, o número não bate. Hoje nós estamos com mais de 150 mil pessoas em São Paulo. É muita gente. Fora, porque eu já teve 2 desapropriações essa semana para pôr os barracos no chão, e eu gostaria de saber, para onde foram essas pessoas? Elas conseguiram ter acesso ao aluguel? Porque as casas delas foram postas no chão. E hoje, quando você constrói uma casa, você faz dívidas, você dá tudo que você não tem para poder ter um teto. Mesmo precarizado, entendeu? Para você poder ter uma oportunidade. Então, a fraternidade, que eu acredito assim muito, eu sou bem à toa.
Mas eu sou muito crente na esperançar a vida, entendeu? De abrir portas, porque o que nós vivemos hoje é uma tutela desse governo, que fez um censo absurdo só para passar 20, 30 mil pessoas, e esse mesmo número nunca vai bater, entendeu? De acolhimento, porque eu trouxe até para vocês verem aqui os nossos relatórios aí que foram feitos, esse é o segundo feito dos acolhimentos em São Paulo e tudo, né? É precário, entendeu? Hoje eu estou no aluguel reencontro lá, no auxílio ao aluguel, que está parado. E é uma porta de saída, tinha que ter, sabe, esses tipos de saída, porque a primeira coisa que a gente precisa é de uma moradia, para sair da rua da violência. Porque hoje não temos direito nem de ficar parado. Que já veio polícia para olha, sai, entendeu? Sair da frente do comércio, meu quintal não. Então, hoje a gente vive uma coisa assim muito bizarra na nossa sociedade em base de política, em extrema direita, de esquerda, de centro. Eu acho que o ser humano deveria ser acima de tudo isso, assim, de cor, de partido, de bandeira, de tudo. Eu acho que a gente devia, uma criança nascer hoje já com o direito de ter uma educação e uma moradia. De direito na prática, né? Na prática, de Só no terreno, porque terreno nós temos. Nossa, o Brasil é o lugar melhor do mundo para se viver. Aqui tudo dá, aqui tudo tem, entendeu? Aqui é lindo, a cidade, quando eu era jovem, que eu vim aqui pro centro e tudo, linda e maravilhosa, colorida, sabe? Hoje não, hoje é violenta. Mas a violência não vem da rua, a violência vem de quem tem que nos proteger. Entendeu? Então existe esse mundinho que a gente vive paralelo, né? E eu acredito que uma coisa só. Quem salva a Pop Rua é essa rede maravilhosa que existe hoje, que sempre existiu, que vem de anos, que quando a gente começa a estudar, né, sobre como começou a Pop Rua, já fica, é uma herança que nós carregamos que só aumenta. Sabe? E não tem nada para sair disso, só viver desse mundinho. Então, eu acredito que a única coisa que nos salvou nessa pandemia, as pessoas vêm perguntar para a gente aonde levar alguma coisa, como entregar comida, como entregar produto de higiene, como levar banho em outra rua, sabe? Como cuidar da pessoa que está na rua, que está abandonada. Então, a única coisa que nos salvou, nós, Pop Rua, foi o quê? A solidariedade urbana. Os seres humanos, essa rede fortíssima de advogados, de cabeças, sabe? De pessoas que não se importam realmente com a gente, sabe? Não é muito, mas ajuda muito, se tivesse nem isso, né? Parte da experiência que você tem, da sua vivência, talvez de projetos que existem, né? Que talvez até a primeira, a segunda página funciona e de repente não tem mais continuidade, tem uma coisa que não evolui, justamente porque as políticas que deveriam garantir que esse projeto, que essas coisas aconteçam, não se tem, né? Tem alguma coisa prática assim que você pode dizer pra gente? Primeira coisa, a formação e a capacitação da rua. A única coisa que a gente não viu parar nesse São Paulo, acho que no Brasil geral, foi a construção civil. Tanto que ela absorveu toda a mão de obra que tem aí. Eles não têm gente para trabalhar. Eu acho que se a gente investisse mais em cooperativas, e formação e capacitação da rua, em diversas áreas, tanto da cultura, como da construção, como da engenharia, como, sabe, da tecnologia, porque hoje a tecnologia AIA já está construindo um novo AIA. Quer dizer, a gente tem que andar, a gente tem que estar junto, entendeu? As crianças, os jovens, o trabalho que vocês fazem, eu acredito que jovem aprendiz tinha que estar para todas as crianças, em vez de estar nos farol, em vez de estar, sabe, levado para bem de balinha, essas coisas todas. Então, é tão fácil, sabe, sair disso, mas esse governo que está aí, ele nos manter nessa tutela, sabe, ainda se tivesse uma tutela, mas todo mundo com a sua moradia, com o seu abrigo, bem tratado, bem cuidado, bem alimentado, pelo menos você está fazendo alguma coisa, né? Mas nem isso faz. É tudo precário, tudo sucateado, entendeu? A gente vale uma maior grana para esse governo, entendeu? E o que vem para a gente é nada. Né?
Então, eu acredito que nem moradia é fundamental e importante. Se tivesse uma bolsa moradia, para a pessoa poder ir lá e alugar o seu imóvel onde quisesse, seria ótimo. Mas vieram aí com um projeto que mal foi construído, sabe? As pessoas com ansiedade saem do acolhimento, alugam qualquer bocó, qualquer lugar e é super maltratado. As pessoas que estão voltando para sua família estão sendo violadas de novo. Quer dizer, existe uma complexidade aí, sabe, desse governo, né? Que é terrível. Eu acho que a primeira coisa é moradia, não tem outro. Porque você, vejo eu tô no aluguel, né? Saí da Vila Rei Couto, que também é bom, que é ver só a pessoa, a família, né? Sem você estar num quarto com 100 pessoas, sem saber quem tá dormindo do seu lado, mas você num módulo, né? Horrível, por sinal, mas um módulo, né? Pela pessoalidade, pela família, né? Então, já é legal, porque você não vai ter que dividir com um monte de gente. Pô, mas o aluguel você aluga, você tá numa casa. Você tem um acompanhamento psicológico, né? Social, tudo para te acompanhar, nesse processo. Tem que ter trabalho, tem que ter educação. Que adianta uma mãe ter educação se não tem uma creche noturna para deixar seu filho para poder cursar uma escola? Como assim? Entendeu? Então tem essas coisinhas assim que eu acredito que o fundamental. E outra, você saiu desse processo de acolhimento e tudo, você precisa de 3 a 6 meses para pôr sua cabeça no lugar, sua saúde em dia. Descansar, dormir, acordar sem medo. Sabe? De você se pertencer de novo para aquele ambiente e saber que aquela chave é sua, você vai abrir, você vai entrar, você vai sair, você vai fazer, você vai comer o que você quiser. Você vai correr atrás de um trabalho porque você vai ter que pôr alimento dentro da sua casa, você vai fazer seus corres, quer dizer, então, a casa é fundamental, a saúde é primordial, a rua está doente, mentalmente. Porque você cai hoje na rua de um jeito, daqui uma semana você é outro, daqui um mês você é outro, e depois, se você não tiver nenhum problema psicológico, você vira um trapo humano, sabe? Então... Interessante que você traz muitas coisas que são o básico do básico do básico do básico do básico e que se a gente não se atenta, a gente deixa isso passar. Eu sou Recife, né? E eu só venho agora pop rua, porque faço meus trampinhos, exponho, faço meu dinheirinho, vou para um hotel, como que eu quero, né? Aquela vidinha, eu alugo brinca de casinha, alugo uma casinha, brinca de casinha. É tipo assim, né? Então, você tem essa liberdade. Liberdade é fundamental, a primeira coisa, né? Mental, espiritual, social, tudo. Você tem a sua liberdade, você aprende a fazer um trabalho que você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Certo? Artesanato. Quer dizer, então você consegue ter essa autonomia e essa liberdade de trabalho, né? Que você não depende de governo, nada. Aí quando você se vê sem essa possibilidade de trabalho, né? Você entra nesse sistema. E eu vou falar para você, é difícil você sair dele. Ter uma dependência, né? Infelizmente, porque o material é caro, você voltar a fazer do zero tudo, você tem que ter uma asa legal, você tem que pegar uma BS, dormir no hotel, fazer isso, fazer aquilo, quer dizer, é caro. E quem tá na rua acha, não, quem tá morando na rua não gasta nada, é barato, é mentira. É caro viver na rua, porque você não tem um banheiro, você não tem uma água, você não tem nada. Se você quer dormir e descansar depois de uma semana virado na rua, você tem que ir para um hotel. E o hotel mais fuleiro de São Paulo é 50 conto uma noite, para você tomar um banho, para você ter uma descansar, e é uma noite. Porque no dia seguinte você está na rua de novo. Então, você se manter na rua é caro. Não vai pensando. Por isso que o pessoal você vê o pessoal reciclando direto, tá? Porque vai usar droga, vai usar... vai comer, vai usar sua droga, porque quem tá na rua hoje, ficar careta na rua, é muito louco. Pra gente aguentar essa violência nos 24 horas na rua, com tudo que a gente recebe aí, das pessoas que estão andando, das pessoas que estão em trabalho, das pessoas que estão, porque é o preconceito,
é um olhar, é aquela coisa virar. E de repente é o médico que está ali, é o engenheiro que está ali, é o doutor que está ali, entendeu? E você está, sabe, apavorado com aquela pessoa, quer passar rapidinho, quer fazer o seu corte, ir para o trabalho, ir para sua casa. Então, sabe, quando você parar e olhar para aquela pessoa, para aquele ser humano que está ali, é o ser humano, e escutar ela, você vai se surpreender, meu. Que é uma vida. E quando eu falo de ladrão, né, porque os ladrões se escondem no meio da pop rua, se escondem mesmo, porque eles estão lá tudo malhadinho, correndo, bike, pá, roubando, correndo. E o pop rua tá ali, sabe, esperando, salvando, seu alimento. E acaba sendo prejudicado. Prejuiciado e estigmatizado como É um estigma, né? é um estigma. Que a população em situação de ruas Eu falo sofre, né? Não. Né? Tá, ok. É um estigma que a população, em geral, tem contra o pop horror. Sim. É medo, sabe? Esse estigma do medo. rapidinho. Quer dizer, não consegue... A gente andando no centro de São Paulo, você percebe. Às vezes você está no caminho, a pessoa ali na frente, simplesmente atravessar uma pessoa em situação de rua próxima, a pessoa chega quase a pular, porque ela Tem medo. de medos e aquilo que a Roseli falou realmente, a experiência a experiência que eu tenho da primeira vez que eu trabalhei no Chá do Padre foi justamente isso. Você conversava e é uma das coisas que é muito interessante é que você sentar e puder ouvir as pessoas é excelente. É uma forma de você entrar e compreender aquilo que realmente é a história da pessoa. Você assim, sai transformado de uma conversa assim. E foi justamente ali que eu entendi essa parte. Porque eu cheguei a conhecer um advogado, sabe? Eu perdi o contato com ele, o nome dele era Francisco. E ele fazia assim conosco ali um pouco o que nós tínhamos antigamente no Chá do Padre, que era uma espécie de uma rádio, né? Assim, num tom de brincadeira, para poder dar um pouco mais de alegria pro pessoal, coisa e tal. E o Francisco, um dia, um frei nosso, que agora foi eleito bispo, tá lá na região da Amazônia, ele trouxe um grupo. Ele é alemão. Ele trouxe um grupo de alemães e os alemães queriam visitar. E ele também era do Cefras. Então ele pediu permissão se poderia vir no Cefras, né? Aí nós estávamos lá, não tem problema. Eles chegaram, eu não falo alemão, eu sou paulista. Paulistana. Eu não falo alemão. Então o Frei ia fazer essa parte da tradução simultânea, né? De repente, o Francisco, com o microfone, e ele sabia que o pessoal ia chegar, ele anunciou para o pessoal que estávamos recebendo uma visita de alguns alemães, coisa e tal, virou para os alemães e cumprimentou, deu as boas-vindas, falou com eles em alemão. Eu fiquei assim, abismado, assustado, porque eu não sabia disso. Depois a gente ficou sabendo. O Francisco, ele falava alemão, espanhol, ele tinha formação na área de línguas mais clássicas, né? Que é o latim, que é o grego. E você, digamos assim, se você não senta, se você não conversa com a pessoa, para você entender a situação da pessoa, você tem esse estigma que você acaba pichando na pessoa, que é ladrão, que vai tirar, um termo que eu detesto, que a pessoa é vagabundo, tá na rua porque quer, porque tem lugar para ficar, tem trabalho só, quer dizer, não quer trabalhar. Não, pelo contrário. A história de cada pessoa que está na rua, ela é diferente. E é uma história assim profunda. E nesse caso, eu acho que a igreja, ela tem um papel muito forte diante do Estado, de ser digamos assim, um canal justamente para abordar essas situações. Em termos não é crítica assim, mas de repente de chamar atenção para essa situação e quais os caminhos que a gente pode abrir para o diálogo para tentar reverter essa situação. Porque eu acho que ninguém quer uma situação dessas. Eu acho que a Roseli falou muito bem, o ser humano tem um valor que é imenso,
sabe? E acho que essa posição da igreja frente ao Estado, isso eu digo não só com relação às entidades religiosas, que eu acho que tem muitas outras entidades que também têm o mesmo trilho, percorrem o mesmo trilho, né, que é o trabalho de resgate, o trabalho de valorização, né? Então a igreja eu acho que tem é como se fosse um farol a iluminar o caminho por onde passar para poder melhorar essa situação, né? E talvez sacar um pouco aquilo que seja necessário para uma melhoria. Agora, eu concordo também com a Roseli, porque as políticas públicas hoje em dia estão muito atrás daquilo que seria necessário. Política tá tendo, né? Pode executar, né? Acho que agora até pegando um pouquinho o gancho, e a Roseli, ela fala muito, mas é que eu gosto muito disso do papo. Ela brinca com que ela fala que eu sou séria, mas eu aprendo muito. E o que o Frei falou, acho que o que a gente tem problema na sociedade é o estigma e subestimar. É isso, a gente subestima, não só a população em situação de rua, mas as pessoas se subestimam o tempo todo, né? E a rua, eu não gosto de romantizar, não é para romantizar, porque a rua é violenta, tem todos os seus problemas, né? Traz muitos traumas, mas a rua tem muita potência, né? E a gente joga fora essa potência o tempo todo. A Roselita, que nem ela estava falando, né? E a gente tem uma relação população de rua e catador de material reciclável que também é fundamental. Hoje, se a gente fala de sustentabilidade, e você pode colocar as empresas, assim, as empresas não conseguem fazer nada se ninguém vai lá catar o material e separar, né? Então, na linha de sustentabilidade, o papel do catador e da catadora é fundamental. Mais uma coisa que é importante a gente trabalhar é que, às vezes, tudo que se pensa para a população em situação de rua, se gosta de colocar só em caixinhas, né? Então, assim, se vamos falar de trabalho e empregabilidade da população de rua, vamos falar de catador. E não é só isso, né? Você podia ser uma pessoa que pode trabalhar como intérprete, pode trabalhar na construção civil, que pode trabalhar como costureira, que pode voltar a trabalhar como advogado se quiser. E todas as políticas que a gente acompanha, tem programas que já estão conseguindo avançar um pouco, né? Mas na prática, mesmo quem formula a política pública também está subestimando a população em situação de rua e sempre coloca muitas etapas, né? Agora mesmo, até um dos conselhos que eu participo, que é vinculado ao governo federal, que a gente está discutindo lá para garantir o Minha Casa Minha Vida. Mesmo Minha Casa Minha Vida, que primeiro não é moradia, é acesso a financiamento, isso é uma coisa importante para a gente também pensar, mas coloca muitos poréns, né? Então você tem que adquirir a sua casa, mas é para moradia própria, não pode vender. E eu falo assim, é sempre importante quando a gente vai pensar em políticas públicas, se a gente vai pensar, se você fosse vender a casa, se fosse um programa de moradia para qualquer pessoa, você não vai perguntar se aquela pessoa vai comprar para ela ou se ela vai comprar e vender. Então, por que a gente coloca essa condição para a população em situação de rua? Né? E todas essas políticas a gente vê que coloca sempre um porém. Então vai ter o programa de moradia, mas aí você tem essa e essa condicionante. O programa de então, acesso à renda, vai ter essa condicionante. Sendo que, na verdade, os direitos eles são universais, eles não têm que ficar colocando vários empecilhos. Por isso que quando alguém entra na situação e cai em situação de rua, tem muita dificuldade de sair, porque depois já não temos muitas políticas estruturais. E as que temos colocam muitos empecilhos. Recentemente saiu uma pesquisa bem interessante, a Roseli falou da cultura, né? A gente tem pessoas em situação de rua, os artistas de rua que têm muita criatividade. Mas o que a gente encontra na prática é a dificuldade deles captarem recursos ou terem espaços para eles poderem colocar a arte, né, cantar. E recentemente saiu uma pesquisa interessante falando que a captação aqui de recursos da área de cultura aqui na cidade de São Paulo, 90% está concentrada na região de Pinheiros. Para quem não é aqui de São Paulo, a região de Pinheiros, aqui Zona Oeste, é a região, vamos dizer assim, mais privilegiada, né? Então, assim, quem é que está conseguindo captar recursos hoje para a cultura? São pessoas que já têm acesso e já têm condições, teoricamente, à cultura, né? São as startups, né? São a galera que já está no meio, né? Que é importante também,
Se a gente for pensar, então, o artista de rua que está na região periférica, quais são as condições que ele tem para conseguir um edital de cultura, para ele conseguir fazer o teatro dele, fazer a exposição, fazer a música? São muitos empecilhos. Então, o que a gente tem é essa burocracia que ainda existe e ela não existe por acaso. Eu acho que a gente não pode ser ingênuo e assim, as coisas aconteceram. Existe um projeto político, por isso que eu falo, a questão é a desigualdade social estrutural do Brasil. Né? A gente tem políticas para determinadas pessoas. E existe um projeto para se manter algumas pessoas em determinada condição, porque ainda muitas empresas lucram. Os grandes festivais, hoje, assim, que a gente tem muitos casos assim, de exploração de mão de obra, vai pegar o carnaval, grande carnaval. Aí vai ver quem trabalha, às vezes, lá puxando o carrinho. É a população em situação de rua. Garantiu o trabalho? Garantiu. Mas em que condições? Né? Garantiu segurança, garantiu uma forma de uma remuneração digna, ou a pessoa ela continua naquele círculo vicioso de permanecer numa situação de vulnerabilidade, né? Então, acho que é importante a gente não ser ingênuo, mas assim, como a Roseli colocou, se articular em rede e entender quais são os caminhos possíveis, né? E aí eu acho que a igreja tem uma função fundamental, assim, de fazer o trabalho de base, formação política, né? Não é a revolta pela revolta, né? Não é criticar o governo por criticar o governo. É fazer essas críticas pontuais no sentido de construir a sociedade que a gente quer para todo mundo, que é melhor para todo mundo, né? Então, acho que é nesse caminho que a gente tem que começar a avançar e pensar em termos de política de Estado que a gente quer como sociedade. E ouvindo vocês aqui, uma verdadeira aula, queria dizer, viu? Eu tô aqui só anotando, escutando aqui. Não sei se a gente foi além, né? A gente foi muito além, né? Mas eu acho interessantíssimo, justamente, nós falávamos sobre a questão de lutar, né? De estar junto, de caminhar junto. Sobre ser um tema polêmico, justamente não só porque lida com uma vulnerabilidade na sociedade, mas porque nós incomodamos, porque não podemos cair em ingenuidade, né, de que muitas vezes o discurso que é propagado por aí, de que, não, mas, lá, tá dando oportunidade, a pessoa que não quer, porque o sistema não promove isso, às vezes são coisas muito pontuais que não há essa articulação, né, e aí ele trazia de que, na prática da vida do dia a dia, quem está nessa situação quando consegue lidar com isso, porque existe uma articulação não formal, de pessoas, de pequenos grupos, de pequenas articulações, às vezes ritual, de que para tentar ajudar, para tentar estar junto, porque eu acho que isso talvez não é romantizar também, né? Mas é bonito de ver que existe no coração de muitas pessoas o desejo de empatia, de se colocar no lugar, de se permitir vivenciar isso. E eu acho que quando eu falo especificamente da rede, né, do MAGES, da experiência do voluntariado, que é junto com a inserção sociocultural, não é só fazer uma atividade de voluntariado pontual, é justamente porque a gente precisa sair da nossa zona de conforto para ir ao encontro do outro, né? Mas aí aqui falando especificamente sobre o que é que deveria ser obrigação do Estado, o que a política devia garantir, articulado com a questão das organizações, da sociedade civil, articulado também um pouco com a questão dessa participação social. Como que faz, Luciana, você que está aí envolta em um pouco de cada uma dessas coisas, né? Acontece? Não acontece? O que devia ser mais, o que devia ser menos? Porque eu acho que o que é importante é a gente provocar justamente essa reflexão. Eu, particularmente, nas minhas redes sociais, eu sou um pouco crítico quanto à questão, às vezes, dos nossos representantes políticos, e eu acho que aqui faço questão de dizer, porque teve um momento da minha vida que eu era, assim, não gostava de política, porque política era uma coisa chata, que não tinha nada a ver comigo, não sei o quê, porque eu vim de uma realidade onde eu não fui formado para ser um ser político. Por conta da minha formação, do estudo, você vai abrindo a cabeça, você vai entendendo que todos nós somos seres políticos. Toca a vida de todos nós. Eu não. Você também. Todo mundo é afetado pela política, né? E por isso eu não posso pensar em política só no ano que tem eleição. Né? A gente tem visto aí tantas coisas falando de políticos e políticos, situações e situações, e aí eu fico revoltado. Uma polarização assim que, nossa, parece que tá falando mal da minha mãe, porque eu vou defender aquele cara que nem sabe quem eu sou, né?
Mas para dizer assim, a nossa inserção dentro desse movimento precisa acontecer também, e por isso eu acho que falar dos direitos, né, falar dos deveres, porque eu acho que também é nosso dever, enquanto cidadãos que compomos uma sociedade, de reconhecer e falar, não tem nada justo acontecendo, existe uma desigualdade imensa acontecendo. Porque se eu vou só na onda daquilo que vai aparecer em manchete de jornal, porque eu nem vou nem ler, eu olhei a manchete, é isso, é aquilo, né? Mas você, Luciana, que está assim nos bastidores disso, né? Que toca um pouco todas essas vertentes, né? Aquilo que é da política pública, que é do Estado, aquilo que é da sociedade civil, que tem essa participação. Como que funciona isso? Não funciona? Como deveria ser? O que a gente precisa lutar, lembra? Para ser mais, ser bem? Pressão. Tem uma máxima que fala, né? A política é que nem feijão, né? Só funciona lá a pressão. Mas até a gente estava combinando com isso, né? Tem a sociedade civil tem a sua responsabilidade. Eu até gosto de falar sempre isso, que às vezes a gente tem a visão que o Estado é mau e a sociedade civil é o poço das virtudes, né? E a gente sabe que não, né? A gente tem, por exemplo, a gente que acompanha bastante a política e a gente tem o fórum que a gente articula, né? E a gente acompanha, às vezes, casos de violência contra a população em situação de rua. A gente tem casos de agentes do Estado mesmo, mas a gente tem muita segurança privada, que é mobilizada pela sociedade civil. Às vezes a gente tem associações de bairro fazendo higienismo ou fazendo baixo-assinado para retirar um centro de acolhida de determinado território, né? Então a gente lida com isso o tempo todo, então assim... Tá longe de nós, né? Que não tá longe, exato, isso tem acontecido de forma muito recorrente, né? Então, não achar que, então só quintal de governantes, às vezes eles estão ali também tentando equilibrar vários pratinhos, mas... Tem essa parte, vamos dizer assim, que tem essa formação política, que entende que a política não é só partido político, é você entender que você tem que participar da decisão dos rumos da sua sociedade, né? E às vezes eu percebo que às vezes as pessoas elas focam muito, falam, eu não tenho quem votar, né? Principalmente em momento de eleição, e a gente foca muito só no executivo, sendo que o legislativo é fundamental. E eu fico frustrada porque, que nem a última eleição aqui em São Paulo, eu tinha muitas vereadoras, e aí eu vou falar, eu voto sempre em mulher, eu sempre acho que mulheres na política tem que ser uma bandeira muito importante. Tinha muitas mulheres que eu queria votar e eu só podia votar em uma. E eu via pessoas falando assim, eu não sei em quem votar. Eu falava, olha, eu tenho uma lista aqui de muitas pessoas. Muitas pessoas muito boas e muito sérias envolvidas na política e que estão ali muito dispostas. E essa é uma parte importante porque, querendo sim, querendo não, vai ser o legislativo e o executivo que no momento do orçamento vai decidir para onde o dinheiro vai. Né? Só para a gente entender, assim, executivo propõe um orçamento e aí vai para o legislativo aprovar. Com sociedade civil, a gente tem pouca incidência nisso. Por isso que na hora que a gente vai escolher é tão importante, porque essas pessoas que vão decidir para onde o nosso dinheiro vai. Isso é fundamental. E depois o próprio processo de acompanhamento. E o processo de acompanhamento. Exatamente. Eu sou a pessoa chata que as pessoas que eu votei que foram eleitas, eu mando e-mail, né? Eu mando e-mail. Coisas que estão acontecendo, por exemplo, nos parques públicos, a vida política mesmo, coisas assim. Eu tenho os deputados legislativos, e principalmente o legislativo, são pessoas que eu tenho articulação, não tenho contato direto, mas tenho o e-mail lá institucional e eu mando, tipo, olha, está acontecendo isso na cidade, o que esse mandato está acompanhando. Isso é uma coisa muito importante. Eu digo só falar que todos nós podemos fazer isso. Podemos fazer isso. Devemos fazer isso. E devemos, porque assim como tem a mobilização da associação de bairro que vai lá fazer baixo-assinado para tirar determinado núcleo de convivência de um espaço, a gente também pode se mobilizar para falar, não, vamos permanecer com esse núcleo de convivência. Vamos, então, lutar para que tal centro de acolhida não seja fechado. Entende? Saber o que está acontecendo. Só que aí uma coisa importante para a gente não cair numa armadilha, que às vezes a gente também coloca o peso nas pessoas e a gente sabe que a vida, ela é complexa nessa lógica capitalista que a gente vive, né? Então, eu sempre falo que é importante a gente fazer o trabalho no território
Mas não colocar peso naquela pessoa que trabalha 15 horas por dia, pega condução 5 horas, entendeu? E ainda vai querer que ela participe do conselho participativo, que as reuniões são às quartas-feiras à tarde. É impossível. Mas existem outras formas de participar. Então, às vezes, até para tirar ainda, mas como a gente está falando com a juventude, e às vezes eu vejo uma juventude, às vezes até um pouco desesperançada ou meio desesperada, né? Falando, nossa, tá tudo errado, o que eu posso? Faça aquilo que é dentro das suas competências e aquilo que você pode fazer, né? Então, assim, o mundo em geral tá um caos, né? Mas assim, então, às vezes, se eu não consigo me mobilizar numa associação de bairro, no meu condomínio. Um exemplo muito prático que eu dou, assim, você olhar no seu condomínio, se o seu condomínio está fazendo a divisão do lixo, se está separando o lixo, se o lixo que é reciclável tem um contato com uma cooperativa, qualquer cooperativa, isso a gente consegue fazer. E eu tenho um exemplo muito prático disso, que agora no meio do ano acompanhei alguns jovens que vieram fazer experiência de inserção, e nós fomos no Recifrando. E aí eu os ouvi com uma das alunas, depois disso, e ela falava justamente isso. Que ela me perguntou assim, os resíduos estão chegando aqui, o material está chegando aqui, já era para ser separado, não era? Aí a gente falou, ela falou assim, e tá vindo desse jeito, porque o jovem vai colocar a mão na massa para ver como que é, o separar, o que vai, o que não vai, e a menina disse, chegando agora, voltando na minha casa, a primeira coisa que eu vou lá é perguntar se estão separando gerentes, são coisas simples, mas que eu aceito. Então imagina se tivesse todo um programa que os prédios eles pudessem, porque aqui eu estou falando de cidade de São Paulo, que a maioria das pessoas vivem em prédios, né? São essas coisas que eu acho que é importante as pessoas pensarem do micro para o macro, né? Desde o momento que você vai votar, desde o momento que tem eleição, por exemplo, aqui a gente está tendo uma discussão sobre os parques da cidade, que os parques estão sendo privatizados, as pessoas não estão conseguindo acessar. Mas existe uma eleição para participar do conselho do parque, entendeu? Às vezes a gente às vezes e às vezes a gente perde tanto tempo em redes sociais, vendo as coisas mais diversas, e eu acho que a diversão também faz parte do dia, né? Mas assim, dedique meia hora do seu dia para entrar nas redes institucionais, para entender o que a sua prefeitura está fazendo. Então, assim, entender como que aquele parque perto da sua casa está sendo gerenciado, entender com o seu síndico, com o conselho dentro do seu prédio, qual que é a destinação do lixo, se tem um programa deles pensarem na reutilização da água. Então, tudo isso tem coisas que a gente pode pensar. Ou então, tem alguém que está dormindo na frente do seu prédio e lá, às vezes, conversar com aquela pessoa, ou então acionar o serviço de abordagem social, porque às vezes as pessoas fazem a ligação que tem que ligar para a polícia. Não, ocupação de rua não é caso de polícia, é caso de abordagem social. Existe um serviço da assistência social que, se você não tem familiaridade, não quer conhecer, sei lá, também é muito importante as pessoas se sentirem à vontade naquilo e fazerem aquilo genuinamente, né? Ninguém precisa sair conversando com as pessoas na rua aleatoriamente, né? Mas existem serviços públicos voltados para isso. Então, assim, você vê que uma pessoa está lá deitada durante horas sem se mexer, acione o serviço de abordagem social, ou acione o serviço de saúde, né? Acione o SUS, né? Às vezes a pessoa está ali desmaiada, entendeu? Mas acione a polícia. Então, isso são coisas importantes, né? Mas que a gente também não tem essa educação. É por isso que, às vezes, ler um pouco ou se dedicar para ver quais são os canais institucionais, eu acho que são fundamentais para a gente pensar do micro para o macro, dentro sempre das nossas competências, o que a gente pode fazer. Nós temos muita coisa, muita coisa, né? Que, como nós falamos no começo, por um lado é bonito de ver a sensibilização de tantas instituições e de pessoas, né, que se organizam para fazer tudo isso acontecer, mas também é triste por ter que existir esse movimento, porque devia ser uma coisa que não existe na nossa realidade, não deveria existir, mas que existe. Acho que isso que é importante nós reforçarmos. É uma realidade. Não é uma suposição de algo que possa vir a acontecer, se não, já acontece, infelizmente, há muito tempo, infelizmente com muitas pessoas, e que nós precisamos nos engajar, nos envolver com isso. Isso toca a nossa realidade, isso toca a nossa vida, direta e indiretamente. Por isso nós precisamos ter essa consciência da nossa participação social e política dentro da nossa comunidade, onde nós estamos, né? Existem aqueles que às vezes vai ter uma predisposição, se sentirem chamados, uma vocação de engajamento, de participação, de ir à frente e militar e tudo mais,
Mas não é só esse é aquele que às vezes eu não, mas tem nada a ver comigo. Tem a ver, né? É preciso que a gente tome essa consciência dessa necessidade de envolvimento e engajamento, de cobrança das realidades onde nós estamos, né? E tem muita coisa que se deixasse, a gente podia passar aqui horas e horas falando sobre isso, né? Eu só queria falar uma coisinha. Claro. Que eu acredito, sabe, que esses programas, que nem o seu, sabe, o que a gente faz, sabe, de levar informação para a população. Porque muitas vezes ela não sabe o que está acontecendo, como procurar, como lutar, o que é política pública, quais são os direitos, entendeu? Daquela ser que está ali, o animal que está ali também abandonado e tudo. Então, eu acho que a rede e a formação política, tudo que não é do partido, para você escolher um partido A ou B, mas saber quais são os direitos e como lutar. Né? Porque não adianta eu lutar com aquele que está cuidando de mim ali. Não, eu tenho que lutar com aquele prefeito que está ali, sabe? Aquele governador que está sendo omisso à nossa situação, está fazendo o que ele quer e o que a gente precisa não chega. Né? De abrir portas mesmo, de escutar, se eu oferecer um trabalho àquele que está lá do território morando, cuidando da rua, sabe? Cuidando do lixo, sabe? Que aquela pessoa é importante, porque ela está lá cuidando. Pô, se ela conseguisse, sabe, se manter só com aquilo e ter um quartinho, uma casa para ficar e continuar com o seu serviço, seu trabalho informal de reciclagem, tudo, é importante, sabe? É importante a gente poder levar esse conhecimento para as pessoas que nem o CEPAS, é tão importante, sabe? Essas assembleias que tem lá, porque a gente leva também para a população em situação de rua, a pessoa que está vulnerável, sabe? Uma esperança de saber, ou não, eu posso lutar mesmo, eu tenho que aparecer, eu tenho que lutar, eu tenho que participar. Isso é importante, entendeu? A pessoa também ter a consciência dos seus direitos e que ela é importante também, não é descartável, não está ali para ser jogada fora, sabe? E assim por diante. Extremamente importante você trazer essa perspectiva, porque é justamente isso. A gente acha que para poder fazer alguma coisa, eu preciso fazer coisas grandiosas, né? E movimentar muitas pessoas, mas às vezes pequenos gestos podem fazer diferença, né? Porque as coisas vão se somando. E a partir dessa inquietação, né, dessa necessidade de falar sobre isso, de levantar isso, que nós começamos este movimento. A partir das atividades que acontecem dentro do MAGES com jovens, né, falando da inserção sociocultural, de voluntariado, que surge então a proposta de nós pensarmos um curso falando sobre os direitos das pessoas em situação de rua, né? E aí vão se somando a isso, né? Nós temos essa movimentação enquanto a Rede Nacional de Juventude, vem a questão da campanha da fraternidade que levanta também essa bandeira, precisamos falar sobre isso, que é importante trazer essa perspectiva, né? Que as campanhas, elas não é que querem falar somente lá em 2026, quando começar a quaresma. Não, isso é uma ação que já está sendo feita. A coisa é que agora a gente levantou a bandeira, gente, olhe para cá, estamos falando sobre isso, precisamos nos atentar a isso. E aí junta essa articulação junto com a campanha da fraternidade, também a pastoral do povo da rua, né, a Comissão Episcopal de Juventudes também, porque a gente precisa conscientizar os nossos jovens, né? Nós temos a possibilidade de ver tantos jovens que têm, às vezes, essa consciência, eu quero fazer alguma coisa, eu tenho um desejo de fazer uma coisa, mas não sei como, né? E as experiências de voluntariado e iniciação sociocultural vêm justamente para tentar, olha, temos esse espaço, temos essa ferramenta, temos esse projeto, né? Podemos fazer juntos, vamos construir juntos. Estamos aqui, né? Tantas perspectivas, tantas frentes, construído em conjunto. Então, esse episódio do MagisCast tem esse desejo de levantar essa bandeira para dizer assim, olha, esse assunto já está em pauta, ações já acontecem, nós temos diversas atividades que acontecem, que podem ser feitas em conjunto, mas precisamos potencializar, né, amplificar essa voz, fazer que essa voz ecoe em outros ouvidos, em outros corações. Por isso, é uma proposta da Rede Nacional de Juventude também, essa questão do curso dos direitos das pessoas em situação de rua. Então, nesse mês de setembro, no final do mês de setembro, nós vamos ter algumas lives também junto com a CNBB, com essas articulações e pastorais, falando sobre essa realidade, né? Trazendo justamente quais são os direitos, quais são as políticas, qual que é a história, né, do povo que está em situação de rua, porque existe uma história, existem muitas histórias lá, né? Tem muita coisa acontecendo. Então, nós vamos ter aí 5 lives que vão falar sobre isso, que é no final de setembro, começo de outubro,
que é quando nós vamos ter, então, um seminário da campanha da fraternidade, com esse lançamento oficial da campanha de 2026. E aí, no início de outubro, nós temos, então, esse curso, que é justamente as pessoas que estão envolvidas, sejam aqueles que já são agentes pastorais, ou aqueles que querem potencializar o entendimento. Quais são as políticas públicas, né? A professora Luciana soma junto com a gente nessa atividade, porque traz essa experiência de vivência, mas também de teoria, porque eu preciso entender. Eu vou defender, mas vou defender como? Onde? Com quem que eu tenho que falar? Não é só sair gritando na rua, também é alguma coisa, né? Mas qual rua que eu tenho que gritar? Na porta de quem, né? Para que quando eu tenho que mandar um e-mail? O que já existe de direito que eu preciso lutar, preciso gritar para que seja assegurado? O que ainda não foi construído, né? Quais perspectivas? Então nós temos essa iniciativa que surge da necessidade. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos fazer essas vozes serem ouvidas, né? Os ecos da rua precisam ecoar dentro das nossas casas também. Vamos juntos construir tudo isso, né? Por isso eu agradeço muito assim, a disponibilidade de vocês, de nós falarmos, né? De toparmos sentar nessa mesa, partilharmos um pouco dessas experiências, porque nos provocam muita coisa. Como eu falei, para mim, que é uma aula ouvir-nos, porque de fato, às vezes, eu já ouvi falar, já sei, não sei nada. Eu sou um zero à esquerda aqui, né? Tô aprendendo muito com vocês aqui. Eu acho que a ideia é a gente ir somando cada vez mais, né? Saindo dessa superfície, saindo às vezes da minha bolha, daquilo que eu acho que é o meu mundinho, estourando e tocando essas outras realidades. Infelizmente o nosso tempo voa demais. Por isso eu queria deixar o microfone agora aberto com vocês também, agradecendo, né? Se quiserem divulgar também outras atividades, outras ações que acontecem, falarem das atividades de vocês, por favor, fiquem à vontade. Eu gostaria de falar que esse final do mês nós vamos ter o nosso festival Pop Rua, né? Na Luz. Eu gostaria de falar também que a situação de rua é geral, é mundo. Hoje nós não temos mais fronteiras, né? A gente faz um trabalho excelente também junto com as latino-americanas, né? Rutras, né? Transfeminista do latino-americano das mulheres em Cali. Porque é importante a gente pegar experiências, né? De diversas áreas, de moradia, de moradia compartilhada, de todos os tipos, né? Porque é tudo válido, né? Muitas pessoas acham que a gente quer uma moradia definitiva com papel passado. Não. Se deixarem eu morar lá até morrer, tá ótimo. Sabe? A gente não quer propriedade também com papel passado. Porque a gente está no mundo só por um breve momento. E a gente tem que aproveitar esse breve momento para tentar fazer pelo menos alguma coisa útil, né? Que é sair dessa caixinha e olhar aquele que está ali na rua, sabe? Na chuva, no sol, no vento. Não só aquele de duas patas, mas de quatro patas também. Sabe? Que a gente é ser humano e a gente precisa mesmo de moradia, que é fundamental. Porque a partir da moradia a gente consegue o resto, né? Que corre atrás. E muito obrigada pela sua oportunidade. Eu gostaria também de agradecer muito essa possibilidade da gente sentar e trazer a baile uma situação, uma discussão tão grande. Eu acho que caminhos a gente tem. É o caso da gente se dispor realmente a caminhar, né? Ajudando quem precisa a entender também e a partilhar conosco esse desafio dessa luta. Nós temos uma parceria muito grande com a Juventude Ignaciana, que eles são voluntários, sobretudo no Chá do Padre. E para nós é uma presença muito boa, que a gente sente um vigor na juventude, e é como o Guilherme falou também, você vê na juventude esse desejo. Então acho que nós gostaríamos, né, que esse nosso bate-papo pudesse justamente chegar a essa juventude e a esses que têm essa dimensão muito forte de se dispor, né, a buscar um caminho de ajuda, um caminho de parceria, de partilhar conosco esse desafio. Né? Muito obrigado novamente, a gente tá aí disponível, né, para quem quiser também, seja sobretudo os jovens que queiram conhecer os Cefras e os trabalhos, né, que a gente tá por aí. Espaço para trabalhar não falta, né? Falta.
Eu também queria agradecer muito, foi um momento muito gostoso aqui de troca. Reiterar aqui a importância da gente ter mais espaços para falar sobre isso e deixar a mensagem para quem está ouvindo, né, que não desanime e também assim, mas também não tenha a ideia de que vai fazer nada sozinho. Sim. Tudo é um trabalho em rede, tudo é um trabalho coletivo. E coletivo nós somos mais fortes. Então, reitero aí o convite do curso, acompanhar também o podcast, acompanharmos ele, ela é muito humilde, não falou, ela tem um programa do Aprender, aí programa incrível chamado Ecos da Rua. Então, assim, quem não tem contato com o tema, né, procure esses meios de comunicação que trazem outras narrativas, né, além da mídia que a gente tem aí, que às vezes ajuda a reforçar determinados estereótipos, né? Procure outros meios de comunicação que fazem a gente ampliar os nossos horizontes, né? Então, Magisquece, Ecos da Rua, Rede Rua, é um convite aí para a gente explorar outros horizontes. Muito obrigada. Muito obrigado, viu, mais uma vez pela disposição de vocês, pela aula que eu tive hoje aqui. Pouco a gente aprender, com toda certeza. Sempre tem alguma coisinha que a gente pode aprender a mais, né? Sempre muita coisa, muita coisa. Muito bem. Agradeço a você também que nos acompanhou até aqui, nos escutou e reforço o convite. Vamos falar sobre esta realidade, a realidade que toca a vida de todos nós. Então, agora, durante o mês de setembro, vão abrir as inscrições para o curso dos direitos das pessoas em situação de rua. No final de setembro teremos também as lives, nos acompanhe aí pelo YouTube, através do canal do Magis Brasil e também das parcerias que nós temos, né, que nos fazem e nos apoiam dentro desse projeto. A CNBB, a Pastoral do Povo de Rua e também a Comissão Episcopal para a Juventude. Muito obrigado, um abraço para vocês, nos sigam nas nossas redes sociais, nós nos encontramos no próximo episódio do Magiscast. Até lá!